Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Michele Dias. Eu estou aqui então para compartilhar com vocês sobre aprender a se amar em 10 passos. Você quer aprender a se amar em 10 passos? Vamos trazer aqui autoconhecimento, amor próprio. Então eu quero compartilhar com vocês aqui algo. Deixa eu ver aqui, deixa eu só achar. Deixa eu ver aqui. Peraí, tá? Deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar aqui. Peraí que eu vou achar aqui. Tá aqui, achei. Vamos ver se você está ali. Você está aqui, então, para uma imersão que eu quero aqui apresentar aqui para você, né? Então, aprendendo a se amar em 10 partes. Aqui, nessa imersão, eu falei muito sobre o livro de Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que conta a história de La Loba. Que isso traz a gente essa sensação de aprender a se amar. Você não conhece Mulheres que Correm com os Lobos? Então, corre lá e veja lá no YouTube, também aqui no YouTube tem várias questões assim que falam sobre esse livro Mulheres Correm com os Lobos. E tem uma história que fala assim de La Loba. Eu vou contar para vocês aqui resumidamente o que seria a história de La Loba. La Loba, ela é uma velha que vivia no deserto. E essa velha que vivia no deserto, ela adorava recolher, como é que se diz? Ossos, né? Ela adorava recolher ossos. Só que tinha um osso que ela mais gostava de recolher. Era o osso de lobo. E esse osso de lobo, ela. Deixa eu só ver aqui. Então, ela gostava de recolher aqueles ossos de lobo. Né? Então, ela ia lá no deserto, recolhia e levava para dentro da caverna. E daí, lá dentro da caverna, ela percebeu que chegou um dia que ela percebeu que ela tinha feito todos aqueles ossos, pegado tudo. Então, teve um dia que ela fez uma fogueira e começou a cantarolar ali dentro daquela caverna. E ela percebeu que aqueles ossos, então, aqueles esqueletos, começaram a ganhar vida. Daí, daqueles ossos de lobo, começou a surgir um lobo ali. E ela foi olhando, a loba olhando, porque ele começou a andar, aquele lobo, e que aquele lobo depois se transformou numa linda mulher selvagem. Né? Então ela traz ali, a Clarissa, essa questão da ressurreição da alma feminina. Né? Os ossos, eles representam uma parte, então, digamos, da nossa psique ali. Algo que a gente deixa morrer lá no passado, o quanto a gente deixa morrer os nossos sonhos, as nossas vontades, a gente se negligencia. É como se, que eu falei, é como se tá lá no deserto, os ossos tudo lá. E tudo que a Clarice ela vai contando no livro são histórias arquetípicas, que nem eu contei para vocês, La Loba, né? É uma velha que vivia no deserto. Então ela traz o quê? O seu poder de cura, de regeneração, o seu poder de eu posso ir agora e começar, e dentro da minha mente, né? Dentro da minha psique, da minha alma feminina, e recomeçar a recolher os meus ossos, né? Reconhecer os meus sonhos. Isso é dar valor à sua alma feminina. É reconhecer o chamado, o seu chamado é esse. O seu chamado agora é você se reconectar, então, com, com, com o seu resgate, né? Existe que eu falo assim, né? A jornada existe do amor próprio, existe primeiro o resgatar, porque muitas mulheres a gente quer sonhar, mas tem mulheres que nem se permitem a sonhar. Quando eu falo assim, qual é o seu sonho? Elas já se esqueceram do sonho, porque imagina que tá lá no deserto, todos os sonhos estão soterrados. Então ela vê a vida sem sonho,
porque você aprendeu a só olhar para fora, olhar para marido, para filho, para mãe, para pai, para todo mundo, esqueceu de sonhar, esqueceu de alimentar a sua alma. É como o La Loba está dizendo ali, vai lá dentro do seu deserto, lá dentro da sua mente, começa a resgatar, para assim poder sonhar novamente. Né? Eu me vi nesse lugar de eu queria uma vida, só que eu não conseguia entender por que, que eu queria uma vida com mais leveza, com mais paz, com mais amor próprio também ali. Eu queria uma vida diferente, mas eu não estava conseguindo. Por quê? Porque eu não entendi que precisava haver um resgate. Então é isso que a minha intenção aqui com você é te resgatar para você começar a aprender a olhar mais para dentro de você. Então o resgate começa com você olhar as suas dores emocionais, olhar também para sonhos que você enterrou lá atrás, porque todas nós a gente acaba enterrando os nossos sonhos para agradar pai, para agradar mãe. Quantas mulheres que eu atendo que se colocam na mesma profissão que pai e mãe e não se permitem sonhar, né, por medo de ser criticada. Ah, Michele, mas e se eu seguir esse sonho? E se me criticarem? Isso é o se resgatar, porque eu falo assim, se a gente ficar olhando, sempre pensando na crítica, na dor, é porque dentro da gente tem uma criança interior ferida. Eu adoro falar da criança, porque daí fica mais nítido de você conseguir compreender, né? Que existe dentro de você uma mulher, uma adulta, que quer sonhar, que quer viver. Mas aí, imagina comigo, mas aí ela olha para a criança e fala assim, ah, mas a minha mãe falou que eu tenho que ser assim, porque se eu não for assim, bibibi, bobó. É os bibibi bobó que você conta para você. Mas precisa resgatar. Porque daí a grande parte das mulheres, a gente não passa por essa etapa. Por isso que inconscientemente a gente se sabota, porque daí a gente não resgata, não entende as nossas dores, porque daí a gente não se permite sonhar, porque daí depois a gente não entende quais são os passos a seguir, Michelle. Planejar, a gente não sabe planejar, se organizar, organizar ali, né? Que seja com os filhos, organizar com o marido. A gente não consegue verbalizar o que a gente quer. E a gente não tem o passo mais importante, que é executar, revisar e celebrar. Tá? Então, essas são etapas de uma autoestima, mas tudo começa com o resgate. Eu quero convidar vocês que estão aqui a me seguirem lá no meu Instagram. Eu sou Michele Dias, para você aprender mais sobre se amar, sobre autoconhecimento, mas principalmente sobre transformação. Então, aqui eu quero contar para vocês. Mas por que eu não consigo me amar, Michele? Né? Que é uma dúvida. Porque aqui eu trouxe uma pirâmide, como se fosse. Porque o seu ambiente moldou você e hoje você acredita, né? Boa parte das mulheres, elas não se amam. Boa parte das mulheres, por causa do nosso ambiente. Porque o nosso ambiente, né, ele é punitivo, ele pune a criança. Você acha que para ser amada você precisa agradar os pais. Você acha que para ser amada de um jeito você tem que fazer as vontades dele. E a gente fica refém deste ambiente. E esse ambiente, ele moldou seus comportamentos, ele moldou sua capacidade, ele moldou suas habilidades, ele moldou suas crenças, ele moldou seus valores. E hoje você acredita que você é essa pessoa. Por isso que eu trouxe para vocês o livro de La Loba, que ela fala, a gente vai se deixando ser quem a gente é, se anulando. Todos os seus sonhos são ossos ali enterrados, imagina. Todos os seus sonhos, todas as suas vontades, tudo que você se anulou. Aí eu tinha vontade de ser médica, mas aí minha mãe falou que não, médica não dá para ser, que é muito difícil, que bibibi, que é muito caro, e você se anulou. A sua mãe te falou que você não podia, você tinha que ser professora, o seu pai te falou isso sobre relacionamento, a sua mãe te falou que a mulher, o valor da mulher é em fazer, porque também você viu a sua mãe ser uma fazedora. Tá vendo? Aquele ambiente que você cresceu ali, a forma que a sua mãe foi conduzindo, a mãe, ela é um arquétipo, né, que induz a criança a como ela vai se ver e como ela vai ver a mãe, induz muito como é o comportamento de uma mulher. Então, a criança ela não pensa assim, ah, não, tá tudo errado, minha mãe tá errada. Não, ela olha para a mãe e percebe assim, ah, então quer dizer que o comportamento das mulheres são assim. E a gente vem trazendo geração após geração esse comportamento inconsciente
de que mulheres não se amam, mulheres não se valorizam, mulheres sempre têm que agradar os outros, porque isso não vem com a sua mãe, vem da sua avó, bisavó, de toda uma ancestralidade ali. Mas é você tomar essa consciência que o seu ambiente moldou a sua forma de amar, seja na questão com a sua mãe, como ela lidava com você, seja na sua observação, com você ver a sua mãe. Tá? Então, aqui eu gosto de falar muito, né, sobre a nossa criança interior. E eu gosto de falar assim: eu quero que você imagine, todos nós tivemos, todos nós fomos crianças, todos nós, então, somos adultos hoje. Então, hoje a gente fala nesse termo, criança interior, porque ela ainda vive em você. Você é ela através das dores que ela teve lá atrás. Porque lembra que eu falei para você aqui, ó, vamos de novo aqui, ó. O ambiente formou a sua identidade aqui, ó. E você acredita daí nisso que você é. Ah, que você não se sente merecedora e tem tudo aquilo ali. Porque aquele ambiente foi moldando você. Então, a sua criança interior, ela vive em você ali dentro. E ela que formou os comportamentos, ela formou a capacidade, a habilidade, as crenças ali, a identidade. Então, você tem que olhar para as dores dessa criança. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu desde o ventre materno vai formando a sua capacidade de se amar. Tem mulheres que trazem, que nem eu disse, essa questão desde o ventre materno. Por quê? Porque a mãe não desejou aquela criança. Então, você traz esse aspecto de não se sentir amada, de não se sentir desejada, desde o ventre materno. Então, você tem que curar essas feridas emocionais da sua criança. E aqui eu vou trazer para vocês, então, 10 passos para você aprender a se amar. O primeiro passo é não se criticar, porque por muito tempo você aprendeu que a vozinha na sua cabeça é verdade e hoje você se critica, mas essa vozinha na sua cabeça, grande parte ou é da sua mãe, ou é do seu pai, ou é de alguém que criticava muito você e hoje você se critica tanto, criticando o seu corpo, criticando o seu cabelo, criticando a sua forma de fazer as coisas, está tudo errado, né? Hoje você se critica, então aprenda a se não criticar, aprenda que a vozinha na sua cabeça não é a verdade sobre você. É? Então, um exercício poderoso é você fazer uma carta de perdão a si mesma, tá? Faça uma carta de perdão a si mesma. O segundo é não se deixe assustar, né? A gente, que nem eu disse, a gente traz uma criança interior ferida. E a nossa criança interior, ela se assusta, por exemplo, se assusta muito fácil. Alguém te diz alguma coisa sobre, ai, tu tá com uma espinha aqui, por exemplo, né? Tô com uma espinha aqui. Aí começa assim, ah, mas e se essa espinha, ela for um câncer? Ai, né? A gente se deixa assustar por muitas coisas. A gente deixa a nossa imaginação criar futuros indesejáveis na nossa mente. E quando a gente alimenta esse pensamento, a gente alimenta uma emoção de medo, de raiva, de falta, de tristeza. Então não se deixe assustar por isso que está te acontecendo. Mantenha a calma. Manter a calma é trazer a adulta de volta para a consciência e não deixar-se dominar pela dor da criança ali. É porque a criança, né, a nossa criança, ela não foi ensinada a olhar para as emoções. Pelo contrário, você foi ensinada assim como eu, né, na base do medo. Porque se você não fizer assim, você vai ser castigada. Porque o velho do saco vai te pegar. Porque o sapo vai te pegar. Porque se você enfiar a mão ali, vai morrer. Então a gente foi ensinada a partir do muito medo. Então hoje a gente tem medo. Qualquer coisa que acontece na nossa vida traz a você um gatilho emocional. Meu Deus do céu, eu vou morrer, e não sei o que, o velho do saco vai me pegar. Daí você pensa assim, mas isso é bobagem. Não é bobagem, ficou registrada na sua mente, né? Porque você hoje tá num comportamento tão automático que você não se dá conta disso. Então, calma, não se deixe assustar, tá bom? Então, o terceiro é a importância de você ser gentil e amável com você. Por anos a gente não aprendeu a se amar, a ser gentil com a gente mesma. Pelo contrário, a gente só denegride a nossa imagem, a gente só se critica. Então, eu quero que você aprender a se amar é parar de ser, é não dar trela aos pensamentos. É, quando vier um pensamento,
é você não aceitar ele, é se amar, né? Depois eu vou dizer para vocês, mas agora eu também vou dizer para você ir na frente do espelho e se amar, dizer, nossa, eu amo meu nariz, eu amo a minha boca, porque a nossa criança ela não ouviu isso, pelo contrário, ela só ouviu que de tudo que é errado nela. A gente vem de uma geração, você veio de uma geração lá que os pais não se importavam, pelo contrário, era só medo, a base do medo, da ignorância, do eu não posso, isso é difícil, né, para você, você é burra, só criticavam e mais crítica. E isso faz com que você se critique e você não se ame, né? Eu posso dizer por mim, a minha mãe passou anos, meu pai também passou anos só criticando meu cabelo. Gente, mas um cabelo crespo, ele dá muito trabalho, né? Dá muito. E ele também requer dinheiro, porque ele precisa de uma manutenção muito mais do que eu vejo ser muito mais do que um cabelo liso. Só que meus pais não tinham tempo naquela época e nem dinheiro para cuidar do meu cabelo. Mas o que eles falavam muito era só criticando. Ah, meu cabelo era feio, então meu cabelo sempre era curto, meu pai sempre cortava meu cabelo, que tem que ter cabelo curto, e dededi, meu cabelo não sei o quê. E fora que não só me criticavam, mas eu vejo assim que eles ridicularizavam o meu cabelo. Né? Falavam, mas quem não cuidava, eu era uma criança, quem não cuidava do meu cabelo eram eles. A minha mãe, que não dava condições de eu cuidar melhor do meu cabelo. E o que, que eles faziam? Denegriam a nossa imagem. A gente pensa, ah, que bobagem. Mas essa denegrir a nossa imagem, hoje você denegrige a sua imagem. Hoje você não se ama verdadeiramente por causa disso. Eu sei porque eu já passei por isso também. Então é importante hoje você se amar e ser gentil com você. É você se olhar no espelho e dizer, Michele, eu te amo do jeito que você é. Gente, eu fiz esse trabalho milhares e continuo fazendo, porque eu investi agora numa outra mentoria. Eu investi em mim todos os anos. Todos os anos eu estou investindo em cada vez mais em eliminar, digamos assim, essas dores emocionais, porque são muitos traumas, são muitas críticas. Então, todo ano eu estou fazendo mentorias, porque eu quero me limpar dessas dores emocionais. E eu estou fazendo isso ainda. E, novamente, o que, que a mentora pediu? Vamos lá, e eu vou fazer. E eu vou fazer isso, porque eu sei que ainda tem coisas que eu preciso me amar ainda. Né? Se eu não conseguir atingir meu objetivo, é porque em algum nível tem algo dentro de mim que está me impedindo. E eu sei disso. Então eu busco ainda fazer todos esses exercícios. Eu vou dizer assim, ai, Michelle, mas você já fez, eu já fiz, eu vou lá vou fazer de novo. Porque vai vir coisas, talvez, que eu não tinha me dado conta antes. E veio, e eu tô ali. E dessa vez eu vi o quanto eu não amava o meu corpo. Eu não amava ser magra, porque por muitos anos eu fui criticada. Ah, porque magreza é sinônimo de doença, pelo menos, né, na minha família, minha mãe ali, né? Ah, porque você tá muito magra, porque você vai ficar doente, porque você tem que comer, porque não sei o quê, bibibi, bobobó. Gente, isso faz com que hoje isso gerou um gatilho em mim que eu estava fazendo isso comigo. Então eu não estava me aceitando o meu corpo, né? Aceitando a vida do jeito que ela é, aceitando também a outra pessoa se ela é magra, via doença em coisas que não existia. E isso que a gente vai causando. Então, se amar, daí eu percebi, nossa, eu tive que fazer esse trabalho. Eu estou fazendo esse trabalho com a minha criança, isso eu percebi agora, né? Essa falta de aceitação. Então, eu estou fazendo o trabalho da minha criança dizendo, eu te amo, seu corpo é maravilhoso, ser magra, né? Qual é a frase que ela pediu, né? Agora eu não tenho aqui anotado. Que é o quê? Eu estou tão feliz e agradecida pelo meu corpo magro e saudável. Eu estou tão feliz e agradecida pelo meu corpo magro e saudável. Eu estou repetindo isso para mim, tá vendo? A importância da gente ser gentil com a gente mesma. É pensar coisas boas sobre si mesma. Isso é um fato que mulheres só pensam coisas ruins sobre a gente. Mas eu falo falar assim, além de tudo, né, de como a gente viveu, né, na nossa infância, a gente com isso é uma disposição genética também. Se a gente for observar, a nossa disposição genética já é ir para o negativo, já é ir para esse lado ruim. Então, se a gente foi alimentada lá na nossa infância com todas essas críticas, por todos os sentimentos de falta de amor próprio, tudo,
Então a gente tem essa tendência também e não se amar, de não pensar coisas boas sobre si mesmo. Então é fazer afirmações positivas internas para você. É pensar coisas boas sobre você, sobre o seu corpo. Tem um documentário, como é que é o nome do documentário agora? Que eu quero que vocês assistam, que fala sobre isso, né? Tem uma de pensar coisas boas. Ah, eu vou trazer um documentário do Masaru Emoto, que ele pegou as moléculas da água, tá? E ele fotografou as moléculas da água. Então ele fez assim, ele pegou um copo d'água e colocou, escreveu naquele copo d'água coisas boas. Daí ele pegou um outro copo d'água e escreveu coisas negativas. E ele pegou um outro copo d'água ali e simplesmente foi ignorando, foi, né? Então, ele foi observando como é que se formam as moléculas da água, né? Com base naquilo ali. Gente, é incrível ver ali. Quanto mais coisas boas, positivas, as moléculas da água, elas ficam com um formato tão bonito. Aí, conforme coisas negativas, as moléculas da água, elas vão se deformando. Aí, se você ignora também, elas vão se deformando. Então, é você entender sobre isso. Nossa, Michelle, o que isso tem a ver comigo? Nós somos movidas, se você não sabe, 80% do nosso corpo é água. Então, a forma que você fala sobre si mesma, saiba que as suas moléculas da água estão sendo afetadas por isso. Isso está comprovado cientificamente. E ele fez isso com a molécula da água, ele fez isso com um pote de arroz para observar sobre a influência dos pensamentos e das palavras que saem da sua boca de forma positiva ou negativa ali, tá? Então, o que eu te falei, tem esse documentário. Então, veja esse documentário e comece a pensar coisas boas sobre si mesma. Relaxamento e descanso. Vamos falar sobre isso agora. Nós, mulheres, temos a tendência em não saber descansar e relaxar. Só que a nossa tendência feminina é ir para o descanso, é ir para o relaxamento. É a nossa natureza instintiva feminina. Só que mulheres, que nem eu disse, através do que? Do nosso ambiente. A sua mãe te ensinou, mas aí, aqui eu vou falar não só a sua mãe agora, sobre essa falta do descanso. A sociedade empurrou a mulher a achar que ela tem que ser a fazedora de tudo. Ela tem que cuidar da casa, carro, de tudo do ambiente, né? Essa sociedade empurra a mulher para o não descanso, achar que tudo é obrigação dela, que ela tem que fazer tudo por todos e assim, quem sabe, achar um tempo para cuidar de si. Só que não é assim. A aprender a se amar é entender que eu preciso cuidar de mim e do meu corpo. A se amar é se colocar em primeiro lugar. E o seu primeiro lugar é aprender que ninguém vai ser feliz se não aprender a relaxar e descansar o corpo e a mente. Eu aprendi isso a duras custas, porque eu tive burnout, eu tive vários problemas de coluna, eu tive isso, de achar que o meu valor está no fazer. Não, o meu valor está no meu descanso, porque quanto mais eu descanso, mais eu me amo, mais eu me valorizo. Pegou a chave disso? E como eu vou fazer agora, Michele? Você vai ter que aprender a relaxar o corpo e a mente. E você pode fazer isso através aqui no canal de várias meditações, aprender que acalmar os pensamentos e o corpo, né? E provavelmente vai vir uma vozinha, que nem eu disse, de se criticar, dizendo para você assim, que nem vinha para mim. O que você está fazendo aí? Então você não está vendo que tem um monte de coisa para fazer, bibibi, blá, blá, mas é a mente crítica que você veio alimentando através, né? Lá desde a sua infância, que você vem alimentando, eu não posso, né? Isso não é para mim agora. Quantas mulheres deixam de fazer terapias? Porque agora eu não posso. Isso é muito difícil. Isso é muito caro. Porque não se dão o valor necessário para fazer terapia. Porque elas não entendem que eu só consigo me amar quando eu elimino as minhas dores emocionais. Eu elimino os pensamentos que criaram na minha mente essa programação de não me amar, não me valorizar, de me criticar. E você precisa fazer essa reprogramação mental. Tá? E eu falo assim,
Para se amar, você precisa aprender a relaxar e a descansar. Mulheres só conseguem ser felizes com dinheiro, nos relacionamentos, com elas mesmas, quando elas descansam. Nós não somos igual aos homens. Nós não temos isso biologicamente. Isso é um papo para uma outra hora, para trazer isso para vocês, tá bom? Mas biologicamente a mulher, ela precisa descansar o corpo e a mente. Isso traz a mulher a este lugar feminino, que a gente se separa quando a gente é fazedora demais. Mas, como eu disse, isso é um papo para uma outra hora. Então, aprenda a relaxar e descansar. E assim você vai estar se amando. E, como eu disse, meditar, né? Para relaxar, para descansar, né? Sem se culpar, meditação. Pratique a meditação ali. Né? Isso também é comprovado cientificamente, os benefícios da meditação para acalmar a ansiedade, para acalmar tantas outras doenças ali, porque você vai estar nesse alinhamento entre corpo e mente e você vai aprender a observar as suas emoções, a observar esses pensamentos tagarelas e que se você for ver grande parte dos pensamentos que passam aqui na sua cabeça, grande parte são negativos e que você precisa ressignificar. Vamos elogiar. Para se amar, você precisa aprender a se elogiar. Elogiar tudo que você faz. Porque eu sei que você vem anos se criticando, assim como seu pai fez com você, assim como a sua mãe, assim como a sua avó, assim como seus irmãos, assim como a professora, os coleguinhas. Muitos criticaram você. Muitos, eu sei. A gente vem de uma geração assim, né, de crítica, achar que tá tudo bem. Mas agora é o oposto. Você precisa aprender a se elogiar, a se amar. Elogie tudo que você faz. Nossa, eu errei. É como se muitas mulheres elas vêm assim, nossa, Michele, mas eu errei. Gente, vamos analisar assim. A criança, quando ela aprende a andar, ela vai cair. Ela vai cair. Eu não sei nenhuma criança, nossa, já sei, já levantei e deu. Só que quando a gente é criança, a gente levanta, a gente cai, a gente vai lá. Só que depois só vem crítica e mais crítica. Eu sei porque eu também fui criada assim. Pode dizer assim para mim: se você não passar de ano, você vai apanhar. Se você não fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer daquele jeito, você vai apanhar. Então a gente foi sendo moldadas através do medo, né? E o medo vem. E a gente não elogia as coisas que a gente faz, porque a gente sempre tem mulher. Ah, mas eu sou perfeccionista, Michelle, eu quero tudo perfeito. Desculpe falar. Todo perfeccionismo vem com base nos medos. Todos. Porque você tem medo de errar, medo de desagradar, medo de ser criticada. Então é elogiar. Nossa, você fez errado? Elogie-se também. Nossa, olha só, você tem a oportunidade, Michelle, de fazer de novo. Repete, tá tudo bem você errar. Sabe? Mas é que ficou o medo registrado. Então, elogie-se mais. Você fez algo hoje no seu dia, dá um bom dia para a pessoa e se, nossa, hoje eu dei um bom dia. Nossa, elogiar-se também. Nossa, hoje eu fiz um jantar maravilhoso. Nossa, hoje eu cuidei dos meus filhos. É começar a se elogiar das pequenas coisas que você faz, que a gente pensa que é bobagem, mas não. E começa a se elogiar. Nossa, hoje eu fiz isso. Nossa, hoje eu me sinto tão bem com a minha pele, com o meu cabelo. Nossa, meu cabelo tá tão maravilhoso. Comece a se elogiar. Apoiar a si mesma. Quantas vezes você se apoiou? Eu sei que você parte de todo esse inconsciente coletivo de achar que a sua obrigação é apoiar o marido, é apoiar os filhos, é apoiar os outros, é apoiar sua colega de trabalho, é apoiar, sempre está apoiando. Mas você não consegue se apoiar. Apoiar a si mesma, apoiar as suas decisões, apoiar-se é uma parte fundamental de você aprender a se amar. Apoie as suas ideias, diga, vai lá, se você não apoiar a você, nossa, você tem esse sonho, mas como que eu posso fazer para realizar esse sonho? Sabe, é você se apoiar, porque a gente espera que o outro nos apoie. Eu passei por anos achando que meu marido tinha que me apoiar, que as não sei o que tinha que me apoiar, porque os outros têm que me apoiar. Não,
O que você quer conquistar só depende de você se apoiar e você acreditar nesse sonho ser possível para você. Ninguém vai, não espere que as pessoas vão bater nas suas costas ali e dizer, nossa, vai lá que você consegue. Grande parte das pessoas não vão fazer isso. Por quê? Porque elas também não acreditam nos sonhos delas. Como é que elas vão apoiar o seu sonho? Eu sei disso porque eu vivi isso. Como é que eu estava esperando do meu marido se ele não curou as dores emocionais dele? Se ele não acreditava nele mesmo? Se ele não buscava os sonhos dele? E eu posso falar isso pela minha mãe, eu posso falar pelo meu pai, eu posso falar isso pela minha família. Eu posso falar isso pelos meus amigos, porque eles também não vão em busca dos sonhos dele. Então, como eu posso esperar que o outro me apoie se ele tá cheio das feridas emocionais dele, se ele tá cheio, ele tem medo de buscar os sonhos dele, como é que ele vai te apoiar? Então, a única pessoa que pode te apoiar a realizar os seus sonhos, a fazer igual a lobo e lá e resgatar os ossos, é você. Então, aprenda a se apoiar e não dependa de ninguém para realizar os seus sonhos. Né? Tenha carinho com o negativo. Porque o que a gente faz mais é tenha carinho com o negativo. Às vezes você vai dizer assim, ah, Michelle, mas eu tô gorda, mas eu não sei o quê. Mas tenha carinho. Você não é, você está. Olha só que lindo. Eu não sou. A gente vai sempre para um lado, né? Achando que a gente é, a gente já acredita. Nossa, é, mas é um estado de ser. Não é quem você é. Isso também é um papo para uma outra hora. O que, que seria isso? Você não é gorda, você está. Nossa, você. A Michelle lá, né, tinha um cabelo que não se apoiava ali, mas é o cabelo crespo. Eu fui amando o meu cabelo, eu tô amando me sentir, ser magra. É o meu biotipo, é o meu biotipo. Eu tenho que me amar desse jeito. Para assim, quem sabe, conquistar um corpo com mais curvas, né? Eu quero ter um corpo mais com músculos. Então eu tenho que aprender a me amar agora, a amar o que eu tenho. Então tenha carinho com o negativo, tenha carinho com o seu corpo, tenha carinho ai, Michelle, mas a minha casa ela é feia. Mas olhe para sua casa, o que, que você pode agradecer da sua casa? Um, o teto que você está aí nela, uma casa que te abriga, tá vendo? É olhar com carinho para o negativo. Porque assim, é, tem uma frase que eu não sei aqui de quem fala isso, mas eu sei que tem uma frase que lá na Bíblia que diz, né? Como é que você quer que Deus te dê mais se você não agradece pelo pouco que você tem? Então, é isso. Você está valorizando as moedas que Deus te deu? Você está valorizando as moedas que Jesus te deu? Porque a gente tem moedas, né? Só que muitas vezes a gente não sabe aproveitar essas moedas. Então, como é que essas moedas vão se multiplicar na sua vida se você não é grata, por exemplo, pelo corpo, pela casa, pelo carro, pelo trabalho, né? Então, agradeça, mesmo que seja hoje pelo negativo. Então, tenha carinho com o negativo hoje, né? Para que você consiga adquirir aquilo que você quer depois. Então tenha carinho com essa parte sua. E uma outra coisa é aprender a cuidar melhor do nosso corpo, né? Então aqui é trazer rituais mesmo. Para aprender a se amar, você precisa ter rituais de ambientes relaxantes, músicas que façam você, como é que vai ser, como é que eu vou dizer, gesticular o corpo, né? Traga óleos essenciais. É para recarregar a sua energia. Exercício, isso é autocuidado com o corpo. Não é só aprender, eu tenho que fazer dieta. Eu tenho que. Não. É uma parte essencial, lógico que é. Né? Se você ali tem, que nem eu disse, mas é amar. Vamos nos amar primeiro, tá? Eu estou nessa maneira, mas não quem é que você. Tá, eu estou assim desse jeito, estou acima do peso e tudo mais. Mas como eu posso aprender a me amar neste momento? Aí eu posso botar uma música no banheiro, aprender a aceitar o meu corpo agora como ele é, para que depois eu entenda, trabalhe as minhas dores emocionais, para que depois eu entenda que eu posso ter uma vida leve, com um corpo mais magro também. Entende?
Então, ali é cuidar do corpo, é cuidar corpo, mente, porque uma mente sã é um corpo sã também, que é o que a gente veio trabalhando aqui nesse passo a passo para você aprender a se amar. Né? Eu gosto muito de cuidar do meu corpo, é ir para a natureza, é ir para onde tem água. Eu me conecto muito com a água, o meu corpo se conecta muito assim, com o mar, com o rio. Né? É se conectar, é entender também as necessidades do seu corpo. Porque você não só alimenta através dos alimentos, mas você alimenta a sua alma. Quando você está bem mentalmente, o corpo, uma mente sã, olhar para os seus estados emocionais. É fundamental. Então, traga rituais para você cuidar do corpo. Né? O corpo, eu falo assim, o seu corpo ele é um veículo da sua alma aqui. E se você não cuidar desse veículo, agora aprendendo a amar ele, a olhar para os pensamentos, para os sentimentos, que são partes fundamentais do se amar o corpo, porque ele é só um veículo que te apresenta por causa dos seus pensamentos e das suas emoções. Se você não tem o corpo que você quer, é porque as suas emoções estão medo, tristeza, insegurança. Então, cure suas dores. E se você não tem o corpo que você quer, é porque você tem pensamentos de crítica, de medo. E eu fui falando da onde que veio todas essas críticas, certo? Porque eu falo assim, ó, você merece ser feliz. Então, esses são os passos de você aprendendo a se amar. Aplique esses 10 passos para você aprender a se amar. Tá? E eu convido você a ir lá no meu Instagram, então eu sou Michele Dias, para ter mais conteúdo de autoconhecimento e transformação. E se você também não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva aqui nesse canal para ter mais conhecimento e aprofundamento sobre você mesmo, que eu quero trazer aqui você transformações rápidas para você já ter, né, toda a sua cura, mais rápida que eu falo assim, né, rápida, mas tem que passar por um processo. E você tem que entender que o processo ele é contínuo. Eu já estou com mais de 10 anos no meu autoconhecimento. E eu falo assim, toda vez que eu olho para as minhas dores emocionais, toda vez que eu olho para as minhas crenças limitantes, meus pensamentos, mais eu estou me curando e mais eu estou buscando ser uma Michelle diferente, porque eu desejo ser uma Michelle diferente. Eu não aceito mais o condicionamento que a sociedade colocou sobre o padrão da mulher e sobre o padrão inconsciente que minha mãe, meu pai, né, aquele ambiente que eu cresci, moldou a forma que eu me amava antes. E não deixe este ambiente dizer sobre você. Então, cure as suas dores através de aprendendo a se amar. O primeiro passo de você conquistar bons relacionamentos, autoestima, mais dinheiro, se sentir valorizada é aprendendo a se amar.